Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação e a honra de apresentar-nos um dos nossos colaboradores mais importantes do Brasilagro, que é Arnaldo Luiz Correia, da Archer Consulting. O Arnaldo se destaca pelos artigos que traz com muita informação para o mercado, não só do açúcar, mas também para o mercado do etanol, para o mercado da cana, enfim, de toda a cadeia produtiva sucroenergética. Arnaldo, obrigado por nos atender. Obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho. Os nossos telespectadores, nós temos muitos leitores nossos do nosso clipping também, dos nossos produtos, e também aqueles que recebem as suas análises semanais, que são sempre muito bem-vindas e servem aí de balizamento para muita tomada de decisão nas nossas empresas. Muito obrigado. Eu também sou um leitor de vocês, que vocês colocam as notícias de maneira muito mais fácil para quem tem um tempo reduzido de buscá-las, e eu gosto muito, inclusive. Excelente. Deixa eu fazer uma pergunta primeira para a gente começar essa nossa conversa, que é uma expectativa muito grande que existe, porque a gente que vem acompanhando já há muitos anos essa oscilação de cotações internacionais aí do mercado do açúcar. Nesse momento, qual é o horizonte que se tem para o açúcar até o final do ano e a partir daí? Uma vez que nós tivemos aí uma redução de produção no Brasil em função de problemas climáticos, os estoques mundiais estão sendo reduzidos, a própria OIA, que é a Organização Internacional do Açúcar, reconhece isso. De que maneira isso pode trazer um alento aí para o produtor de açúcar? Esse ano é um ano atípico. Acho que eu nunca não me lembro de ter visto isso no passado recente. Que nós estamos, por exemplo, o primeiro vencimento em Nova York, no contrato futuro de açúcar em Nova York, é o mês de outubro de 2014. Em seguida, nós temos o março de 2015. O que está acontecendo nesse momento é que nós estamos tendo uma pressão de venda muito grande em cima do outubro e uma pressão de compra no março. Em outras palavras, tecnicamente falando, o mercado está baixista no curto prazo. Por quê? Porque existe excesso de oferta de açúcar no mercado internacional, os estoques ainda estão sendo usados, não existe uma perspectiva de demanda no curto prazo, né? A economia mundial também deu uma queda, China principalmente, isso acaba se refletindo para outros países. E por outro lado, depois que o outubro sair da pedra, como a gente diz, ou seja, não é mais negociado, passa a ser o março negociado, o que acontece? Isso ocorre no final de setembro. No final de setembro você já terá uma ideia muito boa de qual é o nosso número de moagem. E eu acho que aí vai ser a grande surpresa. Por quê? Eu acho que nós vamos alcançar os 575 com muita dificuldade, né? Não quero mudar esse número, né, para reduzir, mas acho que vai ser com muita dificuldade. E aí, quando começarmos a fazer a conta de quanto que isso representa de produção de açúcar, quanto isso representa de produção de etanol, e a gente não pode esquecer que apenas nos 12 últimos meses, no Brasil, o crescimento de consumo de combustível foi de 4 bilhões de litros e 99% foi etanol. Nós vamos chegar à conclusão que não tem cana suficiente para atender apenas a demanda estabilizada. Qualquer pico de demanda que pode ocorrer, porque o mercado de commodities é um mercado extremamente sensível e pode ocorrer, não estou nem falando da questão climática, que se nós tivermos uma repetição do El Niño nos padrões de 2010, isso também vai trazer um problema. Aí você vai ter uma subida de preço bastante significativa. O março certamente refletindo acima de 20 centavos de dólar por libra-peso. Nesse momento,
foi constituído por determinação da presidente Dilma, um grupo de estudos coordenado pelo ministro chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, para discutir tecnicamente o aumento da mistura do anidro, a gasolina de 25% para 27,5%. Se você fala, se houver algum pequeno traço que for de aumento de consumo do mercado do etanol, isso pode prejudicar o mercado como um todo. Então, significa que nós não teríamos, teoricamente, se houver essa mudança da mistura, embora ela não deva ocorrer este ano, deveria ocorrer ano que vem, mas se fosse esse ano, nós não teríamos etanol anidro para entregar também à Petrobras. Não acho que esse é o problema. Por uma razão simples. Se eles mudarem a mistura de 25% para 26%, que foi a proposta, esse 1% representa muito pouco. Menos de 50 milhões de litros por mês. Nada. Tá? Se nós aumentássemos de 25 para 27,5, o total de consumo de anidro seria de 1,1 bilhão de litros ao longo de 12 meses. Ou seja, não é nada significativo. Ou seja, a nossa questão não é exatamente o etanol, a nossa questão é a mistura, quer dizer, o percentual de mistura. A questão principal, no meu ver, que tem trazido como é que eu posso falar, um peso muito grande nas costas do produtor de cana e as usinas, evidentemente, é a política de preços de combustível. Esse é o principal problema que nós temos hoje no país, que é uma política completamente retrógrada, que está fazendo com que o setor corra o risco de passar por uma desconstrução, ou seja, deixar de crescer e ir minguando até que nos tornemos apenas um produtor de aditivo para a gasolina, ou seja, estamos colocando em risco aí o próprio hidratado, né? Você tem sido, em seus artigos, você tem sido um crítico quanto mais aí do governo federal. Aliás, ao que eu me recordo nesse momento, eu acho que você foi dos primeiros a botar na sua alta de mira aí essa política predatória, é uma política que está causando um prejuízo enorme à Petrobras, aos acionistas da Petrobras e maior ainda para o setor de produção de etanol. É verdade. Se voltar para trás nos arquivos, eu já estou falando sobre isso há bastante tempo. Eu acredito que, embora muitas lideranças no setor, por razões diversas, e a gente entende que é muito mais fácil um consultor, uma pessoa independente como eu, ser mais contundente, porque eu não tenho, como se diz, não estou preso ao BNDES, não estou preso com dívidas em bancos oficiais, por questões estruturais. Então, claro que muito dessas lideranças tem que ser um pouco mais, como se diz, tem que ter um pouco mais de tato, né? Eu falo como cidadão e como analista do mercado. A política que esse governo tem estabelecido, eu não sei nem se pode dizer que isso é uma política, porque na verdade eu acho que é falta de política, né? Mas o que eles têm feito para o setor de petróleo e energia, como de uma maneira geral, mas especificamente o setor energético é impressionante, né? Qual é o setor, eu queria que você me mostrasse, no Brasil ou no mundo, qual é o setor que sobrevive a preços artificiais? Não existe isso. Nós passamos isso, para quem tem um pouco mais de 40 anos, nós passamos isso na época dos preços administrados pelo governo, na época de alta inflação, que você tinha tabela, ninguém podia vender. O que acontece? O que acontecia? Você lembra bem disso? Quando, olha, o preço da carne não pode ser mais do que isso. Desaparece. Desabastecimento. Desabastecimento. Por quê? Porque o cara é especulador. Lembra que a palavra especulador era sinônimo de palavrão, né? O cara esquece que nós estamos numa política capitalista, coisa que o PT odeia, né? Então, eles odeiam o que é capitalismo. Eles gostam do socialismo deles, que o socialismo é aquele sistema de governo que funciona até o dinheiro acabar. E o nosso dinheiro está começando a acabar.
Você vai ver no próximo governo, se a Dilma for reeleita, o que vai acontecer. Bom, mas o que acontece é o seguinte: qual é o setor que consegue sobreviver a um congelamento de preço ou preços artificiais? O preço da gasolina é um preço artificial, né? O preço da gasolina depende de uma canetada da dona Dilma ou do seu Manteiga, entendeu? Nós tivemos, o ano passado, a chance de quase sair disso quando houve iria haver uma reunião do Conselho da Petrobras para tratar de mecanismos de formação de preço em 22 de novembro. O que aconteceu? A Dilma cancelou. Ou seja, não se falou mais nisso. E o preço tem que ser um preço que vai ser dado pelo governo. Qual é a causa disso? A Petrobras, desde que o PT assumiu o poder, perdeu 58% do seu valor. 58% do valor. Ou seja, você que é acionista da Petrobras, eu que sou acionista da Petrobras, né? O pessoal que está nos assistindo perdeu 58% do valor desde que o PT assumiu. Se o preço da gasolina está congelado, Petrobras significa que a Petrobras importa a gasolina por um preço e vende na bomba por um preço inferior. Quem subsidia isso? Quem paga isso? Contribuinte. Não tem jeito. Então, esse é o tipo de política. Esse tipo de política vai destruir o setor sucroalcooleiro. Essa é a questão. Simples assim. Você pode fazer a conta que você quiser. Ah, vamos mudar a sigla. Isso não vai adiantar nada. O que está se falando aí é paliativo. É um artificialismo. Nós temos que viver uma economia de mercado. No dia que a cana tiver açúcar como uma commodity e etanol como uma commodity, o setor vai crescer de maneira vertiginosa. Por quê? Porque você tem previsibilidade, você sabe como é que os preços são formados. O açúcar, incontestavelmente, a gente sabe o preço. Se a gente quiser entrar agora na Bolsa de Nova York, você vai ver que tem preço do açúcar para maio de 2017. E o etanol? Depende do humor da dona Dilma, que não é dos melhores, a gente sabe. Eu vou chamar um rápido intervalo, nós voltamos já já com o Arnaldo Luiz Correia, da Archer. De volta com o TV Brasilagro, conversando hoje com o consultor Arnaldo Luiz Correia, da Archer. Arnaldo, eu queria que você fizesse um pouquinho de um raciocínio para mostrar ao nosso telespectador o que significou, que a gente falou no último bloco da interferência das políticas, da inação das políticas públicas e do efeito predatório da política atual de combustíveis na Petrobras. Mas nós tivemos aí uma época que o setor era inteiramente tutelado. O governo determinava mix de produção de açúcar e de etanol, o governo determinava preços e o governo comprava também o etanol e o açúcar produzido. Naquela época eu queria que você comentasse a posição do Brasil no mercado mundial e quando nós abrimos, aí, quando o governo saiu da tutela e da gestão desses preços, aí, o que representou isso para o Brasil? Bom, na verdade, se a gente olhar lá para os anos 90 e ver a quantidade de cana que nós moíamos, era muito pequena, né? Não era significativo, né? E além do mais, uma grande parte da nossa produção ia mesmo para açúcar, né? As coisas mudaram, quer dizer, a economia mudou. Depois da queda do Muro de Berlim em 1989, foi aí que surgiu a tal da globalização. Os países todos abriram as suas fronteiras, né? Foi a época da desregulamentação do setor, foi aí que o setor começou a cuidar ele próprio da sua comercialização, porque o setor apenas produzia e o governo comprava tudo. Isso é uma coisa medieval, né? Isso não se sustenta mais, né? Uma economia desse tamanho não se sustenta mais. Hoje o setor tem uma importância muito grande, eu não sei exatamente o número hoje, mas eu diria que o total de riqueza que o setor gera em bases anuais deve estar acima de 50 bilhões.
Os últimos números da marca Strat, que é coordenado, um estudo que foi coordenado pelo professor Marcos Fava Neves, fala em 70 bilhões de dólares anuais. Certamente, PIB. Certamente ele deve ter colocado aí o que o setor acaba gerando indiretamente e deve ter colocado também a questão de energia. Com certeza, com certeza. Ele colocou isso. Então, você vê, 70 bilhões. Quer dizer, não tem mais que ter tutela. Né? O grande favor que eu acho que o governo faria é desregulamentar, deixar o mercado livre, dar uma previsibilidade de preço. Por exemplo, no governo do PSDB, no passado, o que o Fernando Henrique fez? Ele estabeleceu que o preço da gasolina seria a média de 4 meses do preço do petróleo. Pronto. Você começa a fazer conta, e não é só você começar a fazer conta. Quando você estabelece um mecanismo de formação de preço baseado no mercado internacional, você acaba abrindo portas para que o próprio setor financeiro desenvolva produtos financeiros, derivativos, que te permitam fazer a proteção desse preço. Então, se eu sei que eu consigo fixar o preço da gasolina para os próximos 6 meses, e aquilo, se a gasolina custa X, o etanol é 70%, eu começo a fazer um cálculo de trás para frente que me permite dizer hoje o que é viável, economicamente viável. Se eu produzir mais açúcar, mais etanol. Você trazendo isso para as regras de mercado, vai ter situações, um grande argumento que o pessoal fala, mas eu posso incentivar uma produção maior. Mas não é assim que a commodity não é cíclica? Você não tem picos de produção, de demanda, e depois você tem preços mais baixos que retraem a produção. Não é assim, o commodity é cíclico. O açúcar chegou a 36 centavos, como chegou a 5 centavos. Isso o setor saberia conviver com isso. O que o setor não sabe conviver, e nenhum setor saberia, porque aí naturalmente precisaria de bola de cristal, qual é o preço do etanol para daqui a um mês, daqui a 2 meses ou daqui a 3 meses. Não existe isso, não existe uma política de formação de preço. Você não sabe quanto que vai custar o etanol, porque vai depender da inflação, de quanto que a Petrobras pode dar de aumento para a gasolina, porque nós pagamos uma gasolina abaixo do mercado internacional. Não esquecendo que 46% do preço da gasolina é imposto. Mas o preço efetivamente da gasolina importada, comparativamente com quanto que é negociado no mercado europeu ou mercado americano, que são mercados livres, a gente realmente, dentro desse componente, é um valor menor. Em outras palavras, existe um subsídio do governo para o preço da gasolina. Quer dizer, como é que você pode ter continuidade? Quem em sã consciência, qual é o investidor em sã consciência que vai chegar no Brasil hoje e vai investir no setor sucroalcooleiro? Isso explica, inclusive, os anúncios aí que a gente acompanha na mídia praticamente todos os dias aí, dos grupos de investidores estrangeiros anunciando a venda de seus ativos aqui no Brasil. E conseguiram vender? Quer dizer, até hoje não, né? Você tem aí multinacionais que estão vendendo as suas aquisições que fizeram no passado e não conseguem vender. Por quê? Porque na hora de fazer a conta, qualquer investidor vai dizer assim, opa, isso não dá, isso não fecha. O que aconteceu em 2005 e o setor, embora ninguém tenha colocado o revólver na cabeça do setor para investir como investiu, mas na verdade o que a gente viu no começo dos anos desse século foi um tsunami de dinheiro que veio lá de fora. Isso privilegiou qualquer tipo de investimento. Eu costumo dizer que privilegiou-se mais o PowerPoint do que a planilha de Excel. Se fosse uma apresentação bonita, com fotos legais, você já deixava o investidor, o dono do dinheiro, meio que apaixonado por aquilo. Aí depois você percebeu que as coisas não são bem assim. Só que quem acabou dando um incentivo muito grande
E de novo, tenho que repetir que o setor, ninguém colocou a arma na cabeça do setor. Ah, foi o Lula. O Lula que, entre as grandes bobagens que ele fala, que ele, não, ele é um professor nessa área, ele falou que o setor, que nós seríamos a Arábia Saudita do etanol. Muita gente acreditou no que ele falou e investiu, foi de cabeça. Então nós vimos empresas no Brasil sendo criadas nessa época, que já não existem mais, diga-se de passagem, empresas que entraram de cabeça na produção de etanol. Agora veja o seguinte, olha que coisa, como é que eu vou produzir um produto que eu não tenho como fazer a proteção dele? Porque ele depende da formação de preço de um outro, que está na mão do governo. Então você teve empresas no Brasil que caíram de cabeça, se jogaram de cabeça na produção de etanol e depois se deram muito mal. E muitas outras, ou de repente quase todas as outras, não conheciam a cana-de-açúcar. E o que a gente acompanha dos grandes grupos de investidores que ainda hoje se encontram aí, que têm seus ativos à venda, e convivem ainda com desconhecimento da cana-de-açúcar, que representa algo como 60% do custo de produção do etanol ou do açúcar. Eu acho que houve um aprendizado, muito desses que entraram pela primeira vez e ainda estão aí, foi um aprendizado árduo. E foram prejuízos monumentais, um atrás do outro. Né? A gente tem várias empresas aí, só fazer a pesquisa, você vai ver que empresas que têm prejuízos de 3 dígitos, né? Milhões de dólares, milhões de reais, melhor dizendo, ao longo dos últimos 3 ou 4 anos. Quanto tempo essas empresas, Arnaldo, conseguem se sustentar com esses prejuízos? Olha, como essas empresas, elas pertencem a grupos que têm outras atividades e acabam tendo ganhos, né? Acabam, de certa maneira, drenando parte desses ganhos para essas empresas. Mas o modelo de gestão hoje, se a gente fizer na ponta do lápis, levando-se em consideração, não podemos esquecer que a dívida média das usinas hoje no Brasil é em torno de R$100 por tonelada de dívida. R$100 por tonelada. A conta não fecha, Ronaldo. A conta não fecha. A gente teria que começar de novo, ter outro tipo de gestão. Então, qual é o futuro? O futuro vai ser as joint ventures, vai ser as aquisições, né? As consolidações, né? Que é o único jeito. Né? Você montar hoje uma empresa do zero, montar uma usina do zero, com essa política que o governo tem aí, não acredito. O retrato disso é que desde 2007 não entra o projeto de Greenfield no BNDES. Não, e o retrato disso é lá para fora. Se você fizer, por exemplo, vou fazer uma análise muito simples. Nós fizemos uma análise recentemente, admitindo que a utilização de etanol por parte dos proprietários de veículos flex se mantivesse igual. Ou seja, estou dizendo que nós não vamos ganhar nenhum pelinho de mercado. Admitindo que o Brasil também mantivesse igual a sua participação no mercado internacional de açúcar. Também sem nenhum crescimento. Só o market share que ele tem hoje. E os mercados internos de açúcar crescendo conforme cresce a população, ou seja, um crescimento vegetativo, e o mercado externo de etanol apenas para aquele mercado que consome já há muito tempo os etanóis, os álcoois mais finos para a indústria farmacêutica, bebidas, bebida e tudo mais. Muito bem. Você sabe quanto que nós precisaríamos ter a mais de cana para os próximos 5 anos? Não mudamos nada, hein? Não ganhamos market share, não conquistamos novos mercados, etc, etc, etc. 185 milhões de toneladas. Você divide isso por 5 milhões, que é o tamanho de uma usina razoável, nós estamos falando o seguinte: em 5 anos nós precisamos ter 36 novas usinas. Deixa eu interromper para chamar um rápido intervalo comercial, nós voltamos já já.
De volta com a TV Brasilago, conversando hoje com o consultor Arnaldo Luiz Corrêa da Archer. Terminamos o bloco, você estava dizendo que para atender esse mercado de química fina, para bebidas, para perfumaria, nós precisaríamos... Não, para atender esse mercado... O atual mercado... E mantendo a preço que nós temos. Perfeito. Não ganharíamos 0,1% de nenhum mercado lá fora. Nós precisaremos, em 5 anos, ou seja, em 2020, na safra 2020-2021, o Brasil precisaria, vamos dizer, Centro-Sul, precisaria moer 185 milhões de toneladas de cana a mais. Por quê, Ronaldo? Porque nós estamos crescendo no consumo de combustível a cada ano. Esse consumo de combustível que nós estamos crescendo a cada ano está em torno de 3 ou 4 bilhões de litros. Vai vir da onde? Ou a gente vai importar gasolina e vamos afundar mais a Petrobras, vamos botar um buraco sem fundo nessa Petrobras, ou a gente vai ter que ir para o etanol. Nos últimos meses, dos 4 bilhões de litros que consumimos a mais, a totalidade foi etanol. 99,5. O que subiu de gasolina, só para você ter uma ideia, foram 70 milhões de litros. Coisa pequena. Tá certo? Muito bem. Apenas para isso, nós precisamos de 185 milhões de toneladas de cana. Ou seja, 36 usinas de 5 milhões de toneladas. Vamos ter? Não vamos ter de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Só se mudar tudo que está aí. Né? Só se mudarmos tudo. O que precisaria para mudar tudo, na sua visão? Olha, na minha visão particular, o PT está destruindo o país. Né? Nós vivemos um país de marketing. Né? Tanto é que eles procuram pegar os melhores marqueteiros do planeta, né? Tudo que a gente vê é maquiagem. Você vê o país, né? Você vê a saúde, você vê a educação, você vê a segurança, você vê a infraestrutura, é tudo uma piada, a menos que você veja na propaganda oficial. Né? E uma coisa que pode piorar, e aí, né? Esse decreto 8243, né? Que é uma espécie como que se fala? São os sovietes, né? Que, na verdade, são conselhos populares que vão dar opinião. Quer dizer, para que a gente precisa de conselho popular? A gente já tem um congresso para isso, o congresso já é o nosso representante. Então, qual é a finalidade disso? Né? O que está se querendo por trás disso daí? O que está querendo por trás disso é o controle total da sociedade. Né? É isso que o PT quer. E isso vai levar à destruição do país. Vai levar à destruição do país, porque a economia, como você vê, a indústria está caindo, a produção. Você vê aí nos jornais. Né? A indústria automobilística tem a redução do IPI, mas nós não temos consistência, porque o que está acontecendo é o seguinte: com a economia mais fraca, a primeira coisa que o cara faz é deixar de pagar o automóvel dele. Né? Eu não sei se existem números oficiais, mas alguns executivos aí do mercado financeiro dizem que o número de devolução de automóvel é grande. Né? Depois nós eles estão tentando a cada momento o controle da mídia. Né? Quer dizer, no dia que vier controle da mídia, certamente eu seria um preso político nesse país. Né? Porque o que eu falo do governo, certamente você é um perseguido. Aqui é o seguinte: se você não concorda com o que eles fazem, você é inimigo. Quer dizer, nós não estamos numa plena democracia, nós estamos numa república. Porque o que você fala, se você for contra eles, você é inimigo deles. Eles entendem isso. O negócio é binário. Ou é você amigo, ou é você a meu favor, ou você contra mim. E não pode ser assim, não existem discussões. Né? Há quanto tempo nós não temos discussões no Congresso sobre questões que são fundamentais para você, no nosso país? Para você foi uma surpresa a presidente Dilma não ter vindo ao Top Etanol, não ter ido à abertura da Grishow em Ribeirão Preto, não ter comparecido aos eventos do jornal Estado de São Paulo, que reuniu os outros 2 presidenciáveis também? A que você pode atribuir a ausência dela de não ter participado desses eventos tão importantes? Olha, eu diria que dado a
falta de conhecimento que ela tem de várias matérias que ela deveria saber, você vê que os discursos dela são absolutamente insossos, né? Você não pode deixar ela falar mais de 5 minutos que vai sair alguma bobagem. Tem aquelas histórias fantásticas aí da criança, do cachorro, que ela fez uma ilação do dia da criança, e quando eu vejo uma criança eu vejo um cachorro, quer dizer, um negócio absurdo. Você imagina mandar uma mulher dessa falar alguma coisa sobre etanol, é melhor ela ficar calada mesmo, nem aparecer, né? Agora, o que a gente não pode, o que entristece a gente é o seguinte, que ali está representada uma instituição. A presidência da República tem que ser respeitada. É um dos pilares de uma república, da nossa democracia. E isso que já virou um negócio banal. Eu sou contra as vaias não, as vaias são democráticas. Mas você, por exemplo, o que aconteceu na Copa do Mundo, o xingamento, isso já denota uma fraqueza de espírito, né? E antes de mais nada, falta de educação. Falta de educação. Porque você pode vaiar, o vaiar é normal, que faz parte do jogo. Agora, no momento que você está xingando aquela pessoa é a presidente da República. Você pode não gostar dela, pode não ter votado nela, mas ela ali representa uma instituição. Nós estamos perdendo. Agora, por que nós chegamos nesse ponto? Porque eles mesmos não respeitam as instituições. Eles não respeitam o STF, eles não respeitam o Judiciário, eles não respeitam o Congresso. Alguém saiu em defesa do Barbosa? Você viu alguma entidade que defende os negros sair em defesa do Barbosa? Nós estamos numa crise moral nesse país que eu nunca vi. Eu nunca vi uma crise moral, uma crise de valores tão grande. Eles são culpados disso. Se ela foi vaiada e xingada, é porque o partido deles bate palma para isso. Porque eles defenderam os bandidos dos seus partidos, que foram condenados pela justiça e estão atrás das grades. Foram eles que defenderam. Então a população vê isso. Então, só que isso acaba corroendo os pilares de uma civilização. Acaba corroendo os pilares do nosso país, dos nossos valores. Porque olha lá, se eles fazem isso, eles criam, como se diz, o coitado do Barbosa foi apedrejado, né? Agora, nenhuma entidade, né, sabe inventar Barbosa. Sabe por quê? Porque essas ONGs todas são financiadas pelo PT. Você coloca então que esta crise que nós vivemos na cadeia produtiva sucroenergética, parte expressiva da culpa dela é uma questão ideológica. E antes de você me responder, eu quero colocar para você, telespectador que nos acompanha sabe disso, numa recente entrevista que nós fizemos com o professor José Goldenberg, que disparadamente é uma das pessoas que mais conhece de problemas ambientais e energéticos, principalmente nesse Brasil e no mundo. Ele foi, inclusive, recebeu um prêmio Nobel em função dessa defesa do conhecimento dele, dos setores de energia e de meio ambiente. Ele falava exatamente isso que você está colocando aqui, que o sistema energético brasileiro foi sovietizado, né? Quer dizer, o Estado assume aquilo de tal maneira, não importa se é eficiente, se não é, se tem resultado, se não dá, se atende ao mercado, a demanda ou não. Então a pergunta que eu lhe faço é essa: você acha que é uma questão ideológica? Porque não dá para dizer que a Dilma desconhece e o governo PT desconheçam a questão da cana-de-açúcar e das suas dificuldades. Até porque a presidente Dilma foi, antes de ser ministra, chefe da Casa Civil, foi ministra das Minas e Energia. E nós acompanhamos, inclusive, uma visita dela à região de Ribeirão Preto, onde ela conheceu a usina e soube enaltecer o que ela conheceu, as vantagens ambientais, sociais, enfim. Ela saiu de lá falando muito bem do setor. Olha, a questão eu acho que é ideológica, e a questão também é do aparelhamento do PT em todos os níveis do governo, certo? Você tem... Vou te dar um exemplo. Quem é o nosso ministro da Energia, Minas e Energia? Maurício Tolmasquim. Não é o Edson Lobão? Não. Quem ocupa o ministério é ele, mas quem comanda é Maurício Tolmasquim. O que o Edson Lobão conhece de energia? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Tanto é que Maurício Tolmasquim fala. Vamos pegar o equivalente
nos Estados Unidos. Quem é o sujeito que é o responsável pelo Departamento de Energia nos Estados Unidos? É um estudioso, é um físico, é um PhD que está no setor e trabalhou em pesquisas por mais de 20 anos. Esse é o tipo de política que nós temos. Você pega um cara desse como ministro da Minas e Energia. O que a Dilma fez como ministro da Minas e Energia? O que esse pessoal trouxe de novo? Diz, olha aí, não, mas esse é o fulano que fez isso. Nada. Eles só são burocratas. São sovietes, só. É isso que eles são. Deixa eu chamar mais um intervalo comercial, nós voltamos já já. De volta com a TV Brasilago, o programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. E tendo hoje o privilégio de estarmos conversando, debatendo, inclusive, com Arnaldo Luiz Corrêa, da Archer Consulting. O professor Marcos Fava Neves, da FEA USP, que muito lhe admira, tem inclusive em artigos dele, ele tem lhe elogiado muito pela sua coragem, pela sua sensatez de colocar, de mostrar o grau de dificuldades, de apontar aonde essas dificuldades têm origem e sugerir, porque fica muito fácil também dizer, olha, está tudo ruim, vamos começar tudo do novo, e não é bem assim. Mas o Fava Neves tem dito em entrevistas a nós concedidas de que, na estimativa dele, 70% da crise do setor cabe a culpa ao governo. E tem 30% também que cabe aí ao empresariado. Quer dizer, nós vemos nesse momento uma mudança radical na estrutura da Única. Nós vemos hoje, inclusive, pela primeira vez, um sindicato da indústria de bens de capital de Sertãozinho está sendo criado, já existe um em Piracicaba. Nós vemos os fornecedores de cana discutindo mudanças nas suas estruturas também. Nós vemos, infelizmente, a falta de diálogo entre empresários e trabalhadores. Nós temos os líderes sindicais trabalhistas da cadeia produtiva sucroenergética não conversando com ninguém. E nós temos aí um quadro que fez com que, inclusive, as frentes parlamentares em defesa do etanol criadas a partir de agosto do ano passado, nenhuma trouxe qualquer tipo de resultado positivo. Eu queria que você comentasse isso. Que parte de culpa pode ser atribuída a essa crise à falta de lideranças que nós temos e de que maneira corrigir isso também? Isso é interessante que você falou, porque outro dia nós comentamos o seguinte: eu entrei no setor em 94. O setor tinha uma cara. Ou seja, quando determinada liderança estava na televisão ou na mídia, você olhava para aquele camarada e disse, não, esse daí é um sujeito do setor. Esse daí representa o setor sucroalcooleiro. Você podia até não concordar com as posições dele, mas o setor tinha um rosto. Hoje o setor carece disso. Hoje você não tem uma pessoa que você olha a cara e diz, não, esse cara é do setor sucroalcooleiro. Esse é o cara que representa o setor. Por quê? Porque alguns desses empresários acabaram tendo o setor não apenas como a única atividade deles, mas como parte das atividades deles. Então ele não tem uma dedicação exclusiva para aquilo e também deve estar cansado já de estar botando a cara para bater. Isso realmente falta ao setor. Agora nós temos a única, o Roberto Rodrigues. O Roberto Rodrigues tem um respeito, uma admiração que transcende vários dos setores do país. Então eu acho que essa é uma grande oportunidade. E é um homem que além de conhecer profundamente a cana, conhecer profundamente por ser produtor de cana, ele tem o trânsito livre, e tem uma interlocução, é um homem muito agradável de você ter contato. Eu acrescentaria ainda, isso foi colocado no evento que nós promovemos há cerca de um mês em Porto Alegre, reunindo ex-ministros da Agricultura para discutir o agronegócio pós-2014,
na hora da apresentação do ministro Roberto Rodrigues foi colocado isso. Como é que o senhor se coloca, o senhor que sempre foi um crítico a posições dos usineiros? Houve até um evento em comecinho da década de 2000 em Araçatuba, uma feicana, e ele foi como ministro abrir o evento lá e falou, olha, o setor de usinas tem muito malandro, né? Então foi até colocado de uma maneira respeitosa a ele. Como é que você assume o Conselho Deliberativo da Única, de uma entidade que você sempre foi crítico? Viram em mim exatamente um olhar diferenciado para trazer e implementar as mudanças, né? Se bem que a gente não pode deixar de dizer o seguinte, muito do lamentavelmente má imagem que o setor tem, não foi devidamente trabalhada ao longo desses anos, né? Verdade. Porque eu acompanho muito, às vezes, até onde o meu fígado aguenta, aquelas trocas de comentários que sempre alguém tem, né? Parece que tem gente que tem isso como profissão. E não se esquece que tem a máquina do governo aí, né? Sim. De pegar e minar essas coisas. Então você vê uma crítica, por exemplo, aos usineiros, comparando-os a verdadeiros bandidos, né? É uma coisa que o setor não trabalhou essa imagem. Tá? Eu acho que muito tem sido feito nos últimos anos. Eu acho que quando o Marcos Yankee veio para a Única, a Elizabeth também, que agora é presidente, tem feito um trabalho extraordinário nesse ponto, mudando a imagem do setor, mas ele tem aquele resquício. Por quê? Porque o que aconteceu nos anos 90, faltou etanol, o que o governo fez? É culpa dos usineiros que estão segurando o etanol para o preço subir. Você lembra disso? Lembro. Então, lembro, e vale ressaltar para o telespectador que não acompanha. Exatamente. Que naquela época quem determinava a cota de produção para as usinas era o governo, e o governo que comprava o etanol e distribuía. Exatamente. Aí tem uma história do Maurílio Biagi, que ele se insurgiu, aliás, se insurge até hoje quando se fala desse assunto. É verdade. Então, são essas questões. Acho que a gente não trabalhou. A gente não trabalhou isso de maneira conveniente. Né? Então existe muito preconceito em cima do usineiro, assim, né? Agora, se eu fosse produtor de cana, naturalmente cada um é cada um, mas eu já falei isso uma vez com o Ismael Perina, né? Falei, olha, se eu fosse produtor de cana como vocês, um dia eu pegava uns 4 ou 5 premião, ia lá para Brasília, ia despejar a cana lá porque só assim, porque aí você mostra que atrás da usina tem o produtor de cana. Entendeu? Que o produtor de cana está sendo vilipendiado por essa política perniciosa do governo. E quando você fala produtor de cana, você fala Ismael Perina, ex-presidente da Aeroplano, você está falando em agricultura familiar. Exatamente, é isso que eu estou falando. Quer dizer, precisava ter se trabalhado nisso. O Ismael deu risada, você é louco, tá certo, eu até concordo com ele, que todos nós temos um pouquinho de loucura, mas é só assim para você ir para mais. Porque se o usineiro for, usineiro, agora vai o produtor de cana. Temos que mudar essa imagem, entendeu? Eu acho que nós estamos num ponto que o governo, eles entendem tudo como guerra. Né? O PT vê, se você, como eu te disse, se você for contra eles, você não presta. Você tem que ler a cartilha dele. Então, nós temos que ter alguém no setor que combata duramente esse pessoal. Combata esse tipo de política. Mas aí que está, né? É muito difícil. Para mim é fácil falar isso. Agora, quando você é executivo de uma empresa, quando você é executivo de uma empresa listada em bolsa, você não pode ter esse tipo de atitude. Quer dizer, claro, o que me faz um pouco mais independente na hora de falar é exatamente isso, mas nem todos têm essa oportunidade. Mas nós temos que reconhecer que a Elizabeth Farina, que você acabou de louvar, a chegada dela à presidência da Única, da presidência executiva, ela entrou e mudou o tom. Não, mudou o tom. Tanto eu já a vi em seminário bater forte em gente do governo que fala bobagem. É ponto e contraponto. Desculpe aí o pleonasmo. Gente do governo que fala bobagem é pleonasmo. Aí nós temos com ela, inclusive, um discurso dela memorável, que foi feito em fevereiro, em Ribeirão Preto, onde ela praticamente detonou aí a candidatura, excluiu o Maurílio Biagi Filho, que era candidato já anunciado a vice-governador pela chapa do PT, isso na presença do Lula, não é?
E ela mudou realmente e trouxe inclusive um novo ânimo, quer dizer, fez com que outras lideranças acabassem assumindo posições, eu não digo tão precisas e avançadas quanto as suas posições. E aí vale repetir o que você tem colocado, colocou no primeiro bloco também, a sua condição de consultor lhe dá esse direito e esse livre-arbítrio de poder falar aquilo que você acompanha, claro. Como cidadão, claro. Porque quando você é diretor ou executivo de uma empresa, você não pode falar certas coisas. Você pode, como cidadão, você fala num ambiente fechado, mas você que representa uma empresa que tem necessidade de crédito, bancos oficiais, você não pode falar o que você pensa, não é falar o que pensa custa dinheiro também. Você concorda com um amigo comum nosso, Alexandre Figueiolino, diretor comercial do Itaú BBA Banco, de que 1/3 das usinas se foram, outro terço se injetar capital e alguma coisa já tem que se pensar em inovação, mas temos apenas 1/3 que sobrevive nesse processo, nessa guerra aí de ideológica que tomou conta do setor? Ronaldo, o Alexandre é um dos caras, para não dizer o melhor do Brasil, eu diria que ele é um dos melhores do Brasil. E ele tem um banco de dados na cabeça que é surpreendente. Eu já vi essa apresentação dele várias vezes em diversos fóruns e eu acho que é bastante consistente. Quer dizer, nós temos aí praticamente 1/3 do setor em recuperação judicial, com dívidas que são impagáveis, teriam que ser renegociáveis. Você tem aí um outro percentual significativo de empresas que precisam se juntar a outras para criar massa crítica e sobreviver, mas de maneira geral, concordo com ele, o setor deve R$100 por tonelada. Você multiplica isso por 570 milhões de toneladas de cana, nós estamos falando que são 57 milhões de dólares. O próprio Alexandre Figueiolino, na série especial nossa... 57 milhões de reais. Bilhões de reais. O próprio Alexandre Figueiolino, na série, a última série que nós apresentamos aqui no TV Brasilagro, sobre perspectivas 2014, falou isso aqui. Vamos começar uma safra devendo essa safra já. Endividamento do setor é algo que realmente só aumenta, né? Então, se você ver quanto que é o custo da dívida, se você disser que o custo da dívida é 10%, nós estamos falando que não é, né? Mas é R$10 por tonelada, você começa a ver quanto que isso representa, você vai dizer, não encaixa, tem alguma coisa aí que não encaixa, vai ter que ser renegociado. Eu queria fazer um bem boladinho com você. Como estou lá, Ribeirão Preto, divisa de Minas, o bem bolado, você sabe o que significa, né? Tá bom para você, para mim melhor ainda. Eu não quero terminar o programa, eu quero interromper esse programa e quero oportunamente voltar aqui, sentar com você, para a gente avançar um pouquinho mais e para o telespectador, o empresário do setor, as lideranças do setor, quem depende do setor, e nós temos aí mais de 1000 municípios canavieiros espalhados por esse Brasil afora, possam ter essa visão sua, que é uma visão, eu vou lhe dizer, privilegiada, e cercada pela coragem de você colocar o que você pensa. Podemos deixar de ser dessa forma? Então interrompemos o programa dessa semana com Arnaldo Luiz Corrêa e voltamos outra vez. Você, telespectador amigo, aguarde-nos, nós voltamos na próxima semana com um outro programa, não ainda com o Arnaldo, mas voltaremos com o Arnaldo logo em seguida. Muito obrigado.